Dois, três, tá funcionando? Olá, estamos aqui de volta. A nossa série Falando da Mente. Prazerzaço estar aqui com vocês. Mais uma vez aqui com a minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Oi, André. Tudo Tudo bem com você? bem? Leila teve um pequeno probleminha de saúde, mas está aqui firme e forte, né, Leila? Pois é, André, um episódio muito interessante, tá? De- Muito, vam- muito vam- interessante. Se depois você Depois a gente, quiser a gente dar uma fala sobre ele. pincelada rápida, eu falo contigo. Queria aproveitar só para pedir aí para a galera, espero muito que vocês estejam gostando aí dos nossos papos e pedir para o pessoal aí seguir o canal, deixar seu comentário, deixar a curtida. Se está gostando, passa para a família, passa para os amigos. Se não está gostando, passa para aquela tia, aquele primo que você não gosta. Mas o importante é que passe para os outros, né? Não deixa de mandar para alguém não, tá? Porque é isso, a gente quer realmente levar essa discussão cada vez mais para as pessoas, né, Leila? E aí, né, a gente estava aqui agora se preparando e a Leila olhou para mim e falou: para vocês saberem, a gente realmente, isso aqui é um papo e às vezes ele nasce na hora, né, É Leila? um bate-papo. E Bate-papo. e a Leila olhou para mim e falou: de que a gente vai falar hoje mesmo? Então a gente, vamos lá, Leila, a gente até agora já falou bastante, né, sobre uma série de pontos, né, toda aquela construção do medo, da insegurança, ajudando as pessoas a entenderem a cada assunto de uma forma mais separada, chegando aí até a depressão, né? Já falamos um pouco sobre o controle, o quanto isso realmente também é um grande gatilho. Mas o que eu queria puxar aí da tua ajuda hoje para a gente bater um papo isso tudo tem uma coisa que fecha, que é a pessoa, que é o indivíduo, né? E aí eu queria começar até trocando com você, tentando entender o seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade de... Né, a gente fala de autoconhecimento, parecem umas palavras assim, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de buscar, de querer buscar esse crescimento, de querer se conhecer para dar esse salto? Será que entende que tem um salto, que não tem? Queria pedir sua ajuda para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos agora falar sobre o indivíduo. Opa, quase que eu derrubei aqui. Pois é, o que está por detrás de tudo que nós conversamos é o medo. O medo, ele vem com características, ele transfere, ele organiza a insegurança dentro da gente. Então, a gente não quer ser descoberta, André. Por quê? Porque tudo isso que você falou, dependendo de pessoa para pessoa, porque a gente falou de partes, tá? E na realidade, tudo é o quê? Tudo é parte, faz parte de um sistema. Se você for pegar o teu corpo, ele é desenvolvido de que forma? De partes. Nós temos aí todo o nosso sistema, que nós temos um pulmão, nós temos um coração, nós temos um rim, que são órgãos, né? Os nossos principais órgãos. E tudo isso funciona fazendo um link, não é? Uhum. Você só vai ser o todo quando essas partes se juntam. E, E aí, quando você está falando da depressão, quando você está falando da ansiedade, quando você está falando dos medos, das inseguranças, né, do sistema de crença, tudo isso é um conjunto de conteúdos que a gente carrega. E aí, no momento em que você hoje pergunta por que as pessoas têm essa dificuldade de buscar um auxílio psicológico, é porque eles não acreditam. Por que não acreditam? Porque não têm o conhecimento suficiente. Então, porque sofrem de quê? De uma ignorância. Eles ignoram que aquilo ali pode ser o caminho que vai auxiliá-lo a sair daquele padrão, né, que ele acredita ser traços de personalidade, mas na realidade é o inconsciente que está se movimentando ali para que nós repetimos um padrão.
Então, esse padrão do medo de ser descoberto, medo de se apresentar uma pessoa feia internamente, né? Medo de sair daquele lugar conhecido, porque normalmente aquele lugar de dor já é conhecido pela pessoa, então ele sabe controlar, ele sabe lidar com aquele tipo de pensamento, sentimento ou uma emoção, né? E a gente não pode esquecer que a emoção é diferente de sentimento, porque isso confunde um pouco as pessoas. Então, quando você está falando aí hoje de dificuldade para buscar auxílio, é o medo e uma certa acomodação, uma compensação que a pessoa faz para aquilo que está escondido, para aquela emoção ou um sentimento que está escondido no inconsciente e que ela não quer demonstrar. Então, mais de uma certa forma, exemplo, alguém que está reclamando, que é vítima, que não consegue validar nada que faz, que as pessoas que não são reconhecidas, que isso e que aquilo. Essas invalidações estão dentro dela. Ela vem, de uma certa forma, querendo ser vista, querendo ser reconhecida. Como é que ela vai se apresentar perante o externo, o ambiente em que ela vive? De uma forma que vítima. Ela é uma vítima daquele sistema. Então, sendo vítima, ela recebe determinados cuidados, porque ela vai reclamar, vai dizer que está assim, que está assado, e vai começar a entrar no, poxa, eu consegui aquela atenção, eu consegui ser vista, eu consegui ser acolhida. Então, aquela carência afetiva que ela carrega desde até diante de nascer, porque a gente nasce pela compatibilidade, que eu já falei, né? E a gente vai movimentando o mesmo padrão. E a gente não sai desse padrão, a gente nasce, desenvolve e morre sem tomar conhecimento da necessidade de mudar. E aí, muito legal isso que você falou, eu queria pegar alguns pontos aí para não deixar passar e tentar trazer mais pro nosso dia a dia, né? Tem um primeiro, eu vou até, quando você fala, né, do medo da passar a vida, né, sem... Tem um primeiro ponto que eu acho que a gente comunga e eu pelo menos trabalho isso como um caminho, a gente não veio na vida, a gente veio na vida para melhorar, a gente veio na vida para crescer e como todo mundo brinca, né, para descobrir o que é essa nossa missão, né? Tem uma parte da história que você vê que a gente está cada vez mais vivendo mais, né? Você vê pessoas mudando de profissão ao longo da vida. Se fala muito agora, tem um termo que o pessoal usa que é o long life learning, que é você estudar durante a vida toda. Lá atrás, né, quando a gente era novinho, prometiam que a gente ia fazer a escolinha, no máximo a faculdade e parava. Hoje a gente descobriu que você não para de estudar nunca, né? E aí a gente está vivendo esse boom da internet que permite que a gente faça isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Às vezes eu sinto que as pessoas estão sem objetivo, né? E aí se acomodam, como você falou. Um outro ponto que acho que a gente tem que tomar cuidado, que tá permeando o que você falou, as pessoas acham que quando se fala de buscar tratamento é como se a gente estivesse sempre doente, né? E não é isso que a gente está falando, né? A gente pode melhorar. E me veio uma analogia na cabeça que é a própria academia, né? Você vê isso todo dia nas pessoas, né? A pessoa fala assim, acho que eu estou um pouco fora de peso, eu estou fora de forma, e eu vou na academia. Aí você olha sempre uma imagem de alguém muito forte, mas você não vai necessariamente chegar lá, e você não precisa chegar lá. E aí você descobre, através de exames, de tudo, que você precisa melhorar as suas taxas, você precisa melhorar coisas que é inerente a você. Mas para a vida, para o nosso mental, a gente não faz isso, né? A gente continua, é o que você fala bastante, preso às crenças, preso àquilo que incomoda, a não olhar os sinais,
a não olhar os assuntos, e aí eu achei legal que você tocou nos pontos separados, e é isso que a gente vem fazendo ao longo dos capítulos, né? Falando dos pontos para ajudar as pessoas a entenderem. E o convite é que as pessoas entendam que a academia do físico ela é importante, e a academia da mente também, né? Para se cuidar, para... É o autocuidado, né, André? Mas não ter essa vergonha e ir buscar realmente, né? Quer ver uma coisa que você está falando que eu acho extremamente importante? Quando a gente está falando sobre sistema de crença, olha bem, nós vamos ter um sistema de crença baseado na crença de quem? Do pai e da mãe, daquela primeira base. Uhum. Tá? Depois, a gente, quando vai se desenvolvendo, tornando-se adolescente, nós vamos fazendo associações dentro daquilo que a gente experimentou, vivenciou dentro daquela primeira base. Só que muitas das coisas que a gente vivenciou, elas não são reais. Então, veja bem, para uma mãe que tem a função dentro da crença, tá, do sistema de crença, que a mãe vem para cuidar, para zelar, para desenvolver, para acolher, para ensinar, para amar incondicionalmente, isso dentro do sistema de crença da sociedade, do coletivo, né, de uma forma geral. Quando você tem uma mãe que sai para trabalhar e precisa deixar a criança com a babá, ou na creche, ou com a vovó, ou com alguém de confiança, aquela criança ela veio com a bagagem de aprender sobre abandono. Então, como é que ela vai nutrir o sentimento dela durante o desenvolvimento? Ela vai acreditar que a mãe que tinha aquela função abandonou. Só que isso é real? Não, isso não é real. Isso é uma alienação. Uhum. Mas a gente cresce acreditando que a gente foi abandonado. Por quê? Porque a mãe não estava presente. Porque existe uma crença que a mãe tem que cumprir essas funções. Ok, mas quando é que a gente vai tomar consciência que essa crença é uma alienação? A Sim. partir do momento em que buscar ajuda e que a gente percebe que o nosso desenvolvimento, as nossas experiências estão sendo um relacionamento que você está sofrendo vários abandonos, isso vira um padrão, a pessoa que você gosta de repente vai embora, você está numa empresa, de repente você está sendo mandado embora, os seus amigos, de repente, você está muito amigo, de repente acontece alguma coisa, esse amigo vai embora, quer dizer, aquele abandono está presente, mas ela vai dar uma crença de quê? De que ela não merece ser feliz, que ela é azar, ela está sempre sendo abandonada, ela se alimenta quase se alimenta daquilo, né? Com esse processo dizendo que isso é ela é assim. Uhum. E na realidade ela não é. Esse sentimento ela veio para curar. Essa é a oportunidade que a pessoa está tendo para curar. E não o contrário, de achar que nasceu assim, vai morrer assim. Essa é a diferença, quando a gente tem essa oportunidade de tomar conhecimento da necessidade de fazer as mudanças. Então, a gente passa a vida inteira acreditando que aconteceu isso e aquilo, e na realidade não aconteceu. Isso é coisa da criança que, sem ter o conhecimento, o discernimento necessário, pela falta de maturidade, ela desenvolve aquele sistema de crença que contribui, que a base familiar contribui. Por quê? Porque os pais são os primeiros mestres, para que a gente adentre dentro daquele conteúdo, para que em algum momento isso venha a ser percebido pela nossa consciência e a gente tenha necessidade de mudar. Então, isso é importante. Mas a maior parte das pessoas, André, dentro de todo esse conhecimento, dentro do ritmo, dentro daquilo que a sociedade cobra, dessa necessidade de se manter em forma constantemente, dentro da necessidade de manter uma estética agradável aos olhos do outro, né?
tudo isso fica muito presente e ela não quer se mostrar que ela está com falha, com uma deficiência a ponto de buscar uma ajuda psicológica. Então, verdade. aí é que ela perde a oportunidade de ter nascido e ter evoluído. Então, a evolução, ela se baseia quando você toma consciência. Outro dia, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa muito consciente, muito instruída, trabalha com estética, trabalha com autoemagrecimento, e de repente eu falei que dentro daquilo que eu desenvolvo, eu trabalho com autoconhecimento. Ela disse: Leila, ninguém quer querendo saber de autoconhecimento, né? Está querendo saber qual é a resposta mais prática, O caminho mais curto, né? curto, A pílula mágica. para chegar numa coisa saudável. Poxa. Então, mas olha esse teu relato, tem algumas coisas que você falou também que quero pegar, mas esse seu relato é muito forte, né? Porque ele demonstra o paradoxo que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo a era do conhecimento, a era de possibilidades, a era em que você vê, o que a gente está fazendo aqui, a gente está levando para as pessoas, de uma forma, humildemente falando, bem simples, um papo sobre assuntos que no passado estavam fechados em grupos extremamente selecionados, vamos dizer assim. Então você pode fazer isso. Só que do outro lado, a gente tem as pessoas não querendo se esforçar muito, pelo contrário, querendo o caminho mais rápido, né? Você vê essa busca, às vezes, a gente usou da beleza ou da... eu acho que não tem problema nenhum você ser saudável e nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Claro, claro. Agora, quando isso é o que tem só valor, aí está errado. Do que você estava falando, me veio muito uma palavra, né, que a gente ouve através de religiões, tudo, e às vezes não faz muito sentido. As pessoas falam palavras, mas não param para pensar, né? E quando você pega lá o que Jesus trazia para a gente, ele falava muito de um dos grandes males é o orgulho e a inveja, né? E são duas palavrinhas que acho que as pessoas não param, mas o que é o orgulho? De uma forma simples, é a dificuldade que você tem de aceitar. E a inveja vem logo depois, porque eu não quero aceitar, porque eu quero alguma coisa que não é meu, né? E aí eu entro até também num paradoxo e num conflito muito grande, porque eu vou tentar até trazer agora, porque a gente fala muito, né, dessa necessidade do autoconhecimento, mas eu vou, e me corrija se eu estiver errado, mas como encontrar? Os sinais estão no nosso dia a dia, né? Às vezes você está falando alguma coisa que vem lá desde pequenininho, seu pai, sua mãe, ou às vezes um amigo, uma amiga, o professor fala: pô, você está fazendo isso, você está sempre fazendo isso, e você não ouve, você diz assim: pô, se eu estou sempre fazendo, eu estou repetindo alguma coisa, será que eu não posso melhorar? E aí tem uma crença que a gente vive, né, que um dia desse estava trazendo, eu gosto muito da analogia do esporte, que é uma crença que parece que todo mundo tem que ser campeão, todo mundo tem que chegar em primeiro, todo mundo tem que ser o melhor. E não necessariamente é isso, né? Eu estava até fazendo analogia da Olimpíada e falando sobre, eu já acho que até falei isso aqui, mas as pessoas, um grupo grande de atletas se prepara, alguns vão para a Olimpíada, para, por exemplo, uma corrida, 10 chegarem à prova final, para um ser campeão. Ah, mas isso desmerece os outros? Não desmerece os outros. Eles fazem parte do sistema. Eles cada um buscou, foi trabalhando o seu melhor. Aquele ali conseguiu por mérito, mas porque aquele era o desenho. Mas na vida parece que é feio. E uma outra coisa que você falou que me chamou muito a atenção foi como a vida também, ela também nos chama para isso, né? Olha o que você falou, os pais são os primeiros mestres. Só que esses pais são os filhos de ontem. Né? E os pais às vezes continuam querendo seus filhos e não estão se preparando como mestres, né? E eu estava ouvindo um dia desse a Lúcia Helena Galvão, que eu gosto, ela estava falando um pouco sobre isso, sobre quando você sai de uma determinada camada e você sobe para outra, você pode ajudar conflitos embaixo, né? Então se tem duas crianças brigando, ela tem interesses iguais. Então vai vir um pai e uma mãe e vai ajudar, porque eles não estão mais nessa camada. E aí os dois pais estão brigando agora. Vai ter que vir um avô
e trabalhar esse conflito. Então, a própria vida nos vai trazendo uma hierarquia. E a gente não está entendendo isso e está ficando parado, né? Mas o que me incomoda é que é tanto sinal, né? É num casamento, é o seu cônjuge, que ele olha para você e fala, pô, Leila, você continua fazendo isso, e você se irrita, porque isso bate no seu orgulho. Pois é. É orgulho, é vaidade, são conteúdos que a gente vê, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, André. O que as pessoas não estão compreendendo muito é que a gente está falando muito, a gente ouve falar muito no Apocalipse, a gente ouve falar muito na mudança da nova era, mas o que é essa nova era? Bom ponto. Né? Mas tem a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? Então a gente começa a ter muitas informações, mas como é que eu faço para atingir essa nova era? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa consciente, né? Então é muito interessante, por quê? Porque primeiro a gente precisa compreender o que significa a quinta dimensão. Quinta dimensão, a gente tem e vai usar o quê? O nosso poder mental. Nós temos uma força mental, tá? A gente emite uma frequência X de acordo com o conteúdo que a gente tem. Então, a gente está emitindo sempre conteúdo de conflito, de raiva, de medo, de insegurança, né? Essas coisas a gente está emitindo e a gente não sai desse padrão. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência da minha necessidade de mudar, que eu estou esclarecida, eu começo a pertencer a uma nova ordem. Que ordem é essa? Da compreensão e aceitação. Que eu estou aqui em missão. Missão de que forma? A missão é com A, com B e com C? Não. O A e o B e o C é uma consequência, porque você é o A. E sendo você o A, sendo você esse A, esse elemento A, você tem que tomar conhecimento de quem é você primeiro. Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas qualidades? O que eu posso oferecer? Então, a partir desse momento que eu tomo conhecimento de quem eu sou, eu vou ter um autocuidado com o meu próximo. Eu vou ter um autocuidado comigo mesmo. Então, a partir daí, eu me torno uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu estou tomando consciência de quem eu sou e das minhas necessidades de mudar. Se eu vim com impaciência, eu vim para aprender sobre impaciência. A impaciência vai atrair o quê? Frustração. Problemas, né? Problemas, conflitos. Então, a partir do momento em que eu sei que eu vim trabalhar em missão comigo, isso é importante. Eu vou melhorar minha impaciência. Eu vim praticar a paciência. Então, a partir do momento em que eu estou me autoconhecendo, eu estou ajudando aqueles que estão próximos a mim. Todo mundo fala assim, Leila, você tem que aumentar mais a velocidade da sua fala, porque você fala muito devagar, ou que você é muito calma, você é muito paciente. Exato. Eu vim trabalhar a minha impaciência, o meu autocontrole. Verdade. Então é um passo de cada vez. Eu não vou dar conta de tudo, mas aquilo, o que eu posso dar conta, né? Então, a partir do momento em que você começa a se autoconhecer, você vai ter o autocuidado com você, vai praticar, né, esse conhecimento com aqueles que estão à sua volta. Então, André, tudo isso que você está falando, essa é a oportunidade que a gente tem para adentrar nessa quinta dimensão. Porque a quinta dimensão nada mais é do que você ter um controle mental favorável a você em primeiro lugar. Uhum. Né? E por quê? Porque você precisa compreender que o que você está emitindo de frequência é que nem uma onda de rádio. Você vai sintonizar a tua forma de pensar e sentir de acordo com o quê? Com a frequência que você mais gosta. Eu não gosto de rock, eu gosto de músicas suaves, que me fazem sorrir, que me fazem me sentir feliz, mas dentro do meu ritmo, dentro da minha frequência. Então, eu não posso falar para o André
que essa minha vontade, que essa minha frequência de escutar determinada música tem que ser a dele. Uhum. Então, a gente vai começar a usar a lei de atração. Lei de atração é de acordo com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, a gente vai começar a emitir essas frequências e fazer as conexões. E aí entra, tá? O nosso sistema de crença, vai entrar a nossa responsabilidade para conosco e para com o nosso próximo. Então, quem é o nosso próximo? Tá? André, eu vou te falar uma coisa. Esse problema que eu tive, né? Eu fiquei internada no CTI, foi rápido, mas foi uma experiência grandiosa, muito, muito grandiosa, porque eu vi ali, eu cheguei, eu fui para o Pilates e de repente eu comecei a sentir uma dor no peito, né? E de repente eu estava sendo internada no CTI para averiguar se eu estava com problema cardíaco ou não. E, na realidade, eu passei por todo o trâmite de uma pessoa que está internada no CTI, né? Que você tem que tirar brinco, você tem que tirar cordão, você tem que tirar todos os seus documentos, todos os seus pertences, o parente tem que levar, você fica ali no nada, nu. E ali começa a vir vários tipos de pensamentos, né? Quem é você? O que você aprendeu em toda a tua jornada? Foi muito rápido, foram de um dia para o outro, mas aquilo ali me trouxe um conhecimento de ver, de repente, as minhas partes íntimas sendo tocadas por terceiros, limpando, enquanto outros, dentro de um conhecimento que acreditam ter que é maior, não chegam nem muito perto de você para fazer toque. A diferença entre médicos e a diferença entre os enfermeiros. O ser humano que é o enfermeiro, o ser humano que é o médico, né? Entra dentro desse orgulho, dentro desse trâmite todo. É claro, todos têm as suas exceções, né? E aí você olhando ali toda essa dificuldade e você pensa, nossa, eu estou aqui nesse estágio e olha que todos os exames deram nulo, sem nada, não tive nada. Estava perfeita ali, né? Mas o que me levou a passar por isto? O que está por detrás? O que está por detrás desse aprendizado, né? É para que eu pudesse valorizar mais, dar mais importância à minha vida aqui e mais respeito àqueles que estão ao meu lado, sabe? Crescer como pessoa, como ser humano, dar mais condições de falar sobre a vida, sobre a importância, sobre o significado do que é viver. Então, eu recebi uma oportunidade de descer a essa terceira dimensão. Eu preciso evoluir e me reconectar com o meu eu da quinta. Então, de que forma eu preciso passar para a quinta dimensão? Através de quê? De esclarecimento, de autoconhecimento, de ver aonde estão os meus defeitos. Enquanto eu tiver medo de me mostrar falha, de me mostrar imperfeita, de me mostrar com orgulho, eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar girando e não vou me curar. Eu não vou ter... eu não vou passar de ano na escola, sabe? E isso que faz a diferença entre um ser humano e o outro. São esses conteúdos emocionais, sentimentais que vão fazer a diferença. E as descobertas, né? Porque ainda bem que foi rápido, né, Leila? Mas o que você está falando basicamente, né, agora de trás para frente, né, com essa tua experiência é que impressionante, né? A gente não vai parar de aprender e nem vai parar de se descobrir, né? Essa pode ser a boa ou a má notícia para quem está ouvindo, né? Então, se apesar de tudo que até você, quando a gente fez e para quem não viu, assista lá o episódio que a gente fez para o Dia da Mulher, né? Com a sua entrevista, que foi bem legal, que você contou um pouquinho de toda a sua trajetória, né? Tudo que você vem aprendendo
e continua aprendendo. Então, por isso que a gente está falando aqui, às vezes dá um pouco até de ansiedade num bom sentido, de ajudar as pessoas a dizer, Uma tem que ansiedade começar, construtiva. precisa começar, né? Porque o que você acabou de trazer quando ouve a sua história e você me conta essa história ainda acontecendo agora, então ainda tem coisa para aprender e muita coisa para descobrir, né? André, tem muita coisa, porque uma coisa muito importante, a gente carrega memórias, tá? Essas memórias, muitas coisas que vêm acontecendo nesse estado de vida aqui, nessa nossa jornada, ela vem trazendo a representação de quê? Você nasce para poder curar aquilo que aconteceu no passado, né? Nós não nascemos uma folha em branco. Nós nascemos com uma bagagem. E a gente recebe esse pai e essa mãe, por isso eu falo que esse pai e essa mãe são os nossos primeiros mestres por conta da compatibilidade daqueles conteúdos que vão ser trabalhados durante o desenvolvimento. Agora, o que está por detrás? É uma memória. Então, o que aconteceu comigo, basicamente, lá, né, eu tive a oportunidade de ver e sentir que eu tinha uma memória desde criança, eu caindo, infartando. E aí, lá, esse resultado, essa memória veio. Eu tinha memória que em uma vida passada minha, eu infartei aos 62 anos de idade. Então, eu fui parar no CTI com todos os sintomas de um infarto. Só que o meu físico do aqui e agora, ele está perfeito. Foi apenas uma memória que eu vim curar. Eu tive a graça e a oportunidade de tomar conhecimento dessa memória e dizer, graças a Deus, eu estou bem fisicamente e a partir daqui eu tenho que ter muito mais um autocuidado, né? Me trabalhar mais e aprender com isso. Então, ajudar mais, porque foi uma memória trazida, mas que eu aprendi e liberei, deixei ir. E você está usando o termo aprendi, se você me permitir, eu vou complementar, porque essa que é a importância, e por isso que tudo isso que a gente está falando, isso é contínuo, né? A gente recebe quando a gente está preparado também, né? Então, o que você recebeu e como você decidiu o que você ia fazer com aquilo, faz toda a diferença. É o preparo que você vem tendo. Então, eu queria pegar 2 pontos que você falou, porque esse convite a esse autoconhecimento, essa autodescoberta, esse crescimento do seu mental, é porque tem muita coisa boa acontecendo, né? E aí eu vejo, quando você fala de quinta dimensão, eu vou trazer até para uma forma mais simplista que eu vejo o pessoal falando, que eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas o mundo está tão difícil, está tão não sei o quê. O mundo vai se virar, o mundo está mudando, né? As pessoas estão tentando terceirizar, esquecendo que elas, o convite é que elas melhorem, né? Que elas fazem parte, né? Da mudança. E você quer ver que essa historinha é tão assim, que é a brincadeira, quem lembra lá da Arca de Noé, né? Por mais que seja verdade e mentira, aquilo é um arquétipo para a gente entender o seguinte, alô, acorda, o mundo vai sempre mudar, quem tem que se virar são vocês para estar nele, né? Porque senão vai ser um casalzinho de bicho que vai lá para frente. Então, pega aquela historinha que aqui não precisa ser religioso, é um arquétipo, e vem, o mundo também está mudando. Então, para de achar que eu vou ficar sentado esperando o mundo mudar para depois eu fazer alguma coisa. Não, a porta é estreita, muitos não vão passar, né? Então, esse convite comece a se mexer, né? Comece, e esse mundo novo que a gente vai estar falando, quando você fala de quinta dimensão, que você explicou muito bem, eu preciso tirar essas amarras, né? Eu preciso tirar esse peso, eu não tenho espaço para
para defeito, né? Pois é, André, é interessante, né, que quando eu me vi lá na maca, despida, só com aquele roupão, sem nada, meu pertence nenhum, e aí você pensa, a única coisa que eu levo é meu autoconhecimento. A única coisa que eu tenho comigo é a tomada de consciência do até onde eu consegui chegar em termos evolutivos, né, de compreensão, de aceitação, de libertação, então de paz. Eu consegui tomar consciência disso e daquilo, e aí isso ali foi fantástico compreender e aceitar, né, que a nossa materialidade fica, mas a gente é consciência. E aí eu vou, para a gente até começar a ir para a conclusão disso, né? Você falou um negócio que, coincidentemente, eu venho lendo e vendo e fez muito sentido para mim, né? Quando a gente fala de pensamento e sentimento, né? E faz muito sentido. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes... O pensamento, o que eu entendo muito é o que você coloca para fora, né? Então você fala assim, não, eu estou feliz. Não, meu casamento está super bem. Mas quem manda na nossa energia é o sentimento. Aí eu falo isso para você, mas eu vou para casa e falo assim, mas eu tenho tanta raiva do meu marido, da minha esposa, mas ela me incomoda. Então, a gente tem que, quando você fala de pensamento e sentimento, né, a gente tem que começar a equilibrar essas forças, porque... Muito cuidado, né? Eu estava num papo com uma pessoa que estava... eu vou até contar muito rapidinho, mas ela... Não, mas eu não estou fazendo isso não. Teve a perda do pai, e aí eu fiz uma pergunta, mas quando você volta para casa, você... eu sinto isso. Então, na verdade, quem está mandando é o seu sentimento. Não adianta... não se engane. Então, é um convite realmente para começar esse trabalho, né? E aí, como começar? De tudo que a gente falou... Veja os sinais, né? Os sinais são dados para a gente, né? É alguém que mostra um pouquinho a todo tempo. Não tenha medo de perguntar, não. A vida é tão curta, né? Que a gente brinca, né? Aproveita. Mas, André, as pessoas morrem de medo do novo. E aí... A gente morre de medo da liberdade de ser livre. Olha que bizarro. E eu adoro uma definição que você falou agora, que para mim a liberdade é uma definição até filosófica, né? A liberdade não é fazer o que você quer, é fazer o que você não quer. Porque fazer o que você não quer é aceitar que algumas coisas devem acontecer, mas eu decidi que eu preciso fazer. Fazer só o que você quer não é liberdade, você simplesmente está fugindo, né? Então é aquilo, se eu, por exemplo... É importante que a gente vá para a escola, que a gente estude, mas o horário da entrada é 7 horas. Pô, mas eu não quero, mas eu faço. Porque eu decidi que eu preciso fazer, porque eu decidi que aquilo é importante. Então essa liberdade é fazer o que a gente não quer. As pessoas têm uma inversão de achar que, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Não, você não é, você é escravo do desejo. É interessante, né? Eu tinha um diretor da escola do meu primário, que na fila, quando a gente estava formando, que a gente cantava o hino nacional... E ele sempre falava, vocês precisam ter consciência de que liberdade é diferente de libertinagem. Isso aí. E esse é o ponto. Então, esse é o convite a entrar. Começa, encara, dói. Né? Eu vou falar de alguém que está nesse processo também. Dói, incomoda, mas eu vou te dizer que, e não sei se você concorda comigo, as benesses são fantásticas. A hora que você dá risada, né? Das coisas que você faz errado, que você ouve alguém falando e você não se importa mais, aquilo não te machuca. É uma liberdade. Isso para mim é uma liberdade. Quando você ouve o outro... eu vou dar um exemplo bobo, mas alguém um dia desse... eu até comentei que eu fui tratado de uma determinada forma num órgão público com uma pessoa, e a pessoa falou assim... A pessoa olhou, quando eu contei o que eu fiz, que eu simplesmente não fiz nada, né? Voltei e joguei até luz para a pessoa. Ela falou assim, nossa, como você conseguiu, você é muito paciente. Eu falei assim, não, mas não é que eu sou paciente, é que ficou claro que aquela pessoa está com mais problema do que eu, e eu não me importo em ser tratado assim, eu não estou muito preocupado com... porque ela... o problema é ela, não sou eu. Pois é. É muito gostoso poder chegar a esse ponto, porque
isso quer dizer que é uma plenitude? Não, porque está vindo mais coisa. Isso não nos pertence. Isso não nos pertence. E esse é o convite, né? Comecem, porque... É maravilhoso, gente. É maravilhoso a gente chegar num determinado ponto e dizer assim, olhar para trás e dizer, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo bem. E a vida, que eu acho que... E esse é o convite que a gente vai conversar um pouquinho mais nos próximos, a vida nos traz alguns saltos, né? Que é a adolescência, é ser o casamento, pai e mãe... E um que vai acompanhar muita gente, que vai ser o lado no profissional, né? Que vai acompanhar por muito tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, André. Tá? Então, Leila, queria agradecer. Vamos respeitando sempre o nosso horário, né? Espero a gente extrapola sempre, né? Não, mas espero que as pessoas realmente, se a gente puder ter incomodado algumas pessoas, já cumprimos nossa tarefa. Bacana. Mas... E é só vocês olharem, conhecer a história, as pessoas que têm cada vez mais esse autocontrole, essa condição, são aquelas que a gente vai buscar ajuda, né? Eu brinco assim, você quer saber o que é isso? Lembra quando você tem um problema, para quem que você vai pedir ajuda? Geralmente é alguém que tem mais que tem mais esse domínio. Então, e está na nossa mão. Não tem o que fazer, né? Vamos em frente, porque atrás tem muita gente precisando da gente. Então, Leila, de novo, super obrigado. Obrigada, André. Gente, um prazer sempre estar aqui com você. Com todos nós. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente se vê na próxima.